pessoal, o nosso primeiro programa, o Painel Político 2020, é com o deputado federal Daniel Coelho, do Cidadania. A gente vai começar este ano, contudo, aproveitando os pré-candidatos à Prefeitura de Recife e à região metropolitana. E não poderia começar com ninguém diferente do que Daniel Coelho. Daniel, muito obrigado pela sua vinda. O Painel Político tem a satisfação de lhe receber e eu espero que nós tenhamos uma conversa que o recifense, que o pernambucano como um todo, tenha todas as boas respostas que se espera de Daniel Coelho. Cumprimentar todos que estão em casa nos acompanhando, agradecer o convite para estar aqui no programa de estreia. Eu tenho visto já o Good PE, o canal, uma programação totalmente local, sem nenhuma dúvida, uma conquista para a televisão e a cultura pernambucana. Então, vocês estão de parabéns e eu fico feliz de poder estar aqui conversando com os telespectadores. Nós teremos também a companhia de Canário Cagliari, que é o nosso principal parceiro, é um dos comentaristas do programa. Depois o Canário participa com a gente. Daniel, pergunta fundamental. Deixa eu abrir meu caderno, eu quero mostrar para vocês aqui. Eu estava num processo ali de recuperação das atividades que a gente quer concentrar em Pernambuco. Good PE não é à toa. E nós vamos fazer a primeira pergunta para o Daniel, que é uma pergunta que você quer saber, qual é a opinião dele, que nós também queremos saber. A questão da segunda instância, Daniel. Qual é o seu posicionamento? O que é que você acha que foi equivocado, que foi certo? Como é que Daniel Coelho se comporta no que foi decidido? Nós da bancada de Cidadania, a gente apresentou há quase 3 anos, né, a PEC para que a execução das penas ela ocorra depois de decisão em segunda instância. Infelizmente, esse assunto só veio ganhar volume esse ano quando os presos da Lava Jato foram soltos. Mas a gente se preocupa com isso há muito tempo. Não é razoável que a gente tenha um sistema judiciário no Brasil onde você tem uma decisão em primeira instância, depois isso tem um recurso, vai para a segunda instância no órgão colegiado, ou seja, vários juízes de segunda instância tomam aquela decisão e ela não é cumprida. Você pode fazer recursos de forma indefinida. Isso não é só da questão criminal. Se você hoje acionar o Estado, você não recebe. Você vai ganhar na primeira instância, vai ganhar na segunda instância, vai ficar com um precatório aí para receber e o Estado recorre lá para o Supremo e você não consegue ganhar. Vai demorar 20 anos, vai demorar 30 anos. Então o sistema judiciário brasileiro ele é um sistema lento, ineficiente e caro. A gente precisa fazer uma reforma do judiciário. E ela começa com a execução das penas em segunda instância. Então, inclusive a PEC que está em discussão hoje é uma PEC do Cidadania. A gente espera que ela venha a ser aprovada já no início do ano. É lamentável que no Brasil não só um preso condenado em segunda instância não cumpra a sua pena, mas muito mais do que isso. O cidadão que ganha uma indenização, que tem um direito líquido e certo, se ele acionar um banco, ele ganha do banco, mas não recebe, porque o banco vai recorrer eternamente, tem muito dinheiro, tem uma estrutura grande de advogados. Se você é o cidadão comum mais pobre, você não pode bancar um recurso em Brasília. Então, o direito brasileiro, não executar pena em segunda instância, é um instrumento para a gente ter duas justiças. Uma justiça para o rico e a outra justiça para o pobre, para a classe média, para quem tem limitação financeira. Porque quem pode recorrer, recorre e nunca cumpre pena. Quem não pode, não tem dinheiro, porque para você recorrer até a última instância, você precisa depositar um valor alto na justiça, além de bancar diária de advogado em Brasília, passagem aérea. Ou seja, a gente tem um modelo para proteger os mais ricos e garantir que eles não sejam presos ou que eles não paguem indenizações. Então, a gente precisa não só da prisão, execução de pena em segunda instância. Está decidido na segunda instância, tem que ser executado, como acontece, diga-se de passagem, em todas as democracias do mundo. Na verdade, na maioria delas, a execução da pena se dá na primeira instância. Isso é a maioria dos países civilizados. Alguns colocam até a segunda instância. Nenhum dá esse prazo indefinido de recurso para você ter terceiro, quarto julgamento da mesma matéria. Então, eu gostaria muito de ver o Brasil com um sistema judiciário funcionando e onde as penas fossem cumpridas a partir do julgamento na segunda instância. Com essa decisão tão polêmica lá do STF, tem números aí de toda a natureza com relação ao número de presos que sairiam. Aproximadamente quantos mil presos, de fato, podem vir para a rua, podem comprometer a sociedade? A gente não tem esse número exato, a imprensa tem divulgado números com variáveis, né? Eu escutei já de 3, 4 mil a 90 mil, a 100 Exatamente. mil, quer dizer, são números muito discrepantes. O que a gente sabe são já de alguns presos perigosos que foram soltos.
Né? A gente vê nesse último mês estupradores, pessoas que cometeram feminicídio, homens que mataram esposas, quer dizer, coisas extremamente graves e pessoas que foram soltas, além de corruptos da Lava Jato. Né? Os que não foram soltos ainda estão pedindo para serem soltos. Então é muito ruim para o Brasil e eu não esqueço da parte civil. Então não é só a criminal, para quem está nos acompanhando, porque o que ganha o debate é o preço da Lava Jato, porque dá muita mídia. Mas e a decisão civil? Quer dizer, uma briga de vizinhos, veja que coisa maluca, uma briga de vizinhos sobre uma cerca, se um dos vizinhos tem dinheiro para recorrer, essa briga vai até Brasília e demora 20 anos. Como é que eu posso viver numa sociedade desse jeito? Onde nenhuma disputa judicial ela termina, ela é sem fim, o número de recursos é sem fim. Primeira instância, segunda instância, vai para o STJ, se tiver um erro do julgamento, vai para o STF. Então, você ter 4 julgamentos da mesma matéria. Né? Imagine o Brasil todo com câmaras federais de terceira instância julgando todos os casos do Brasil, de separação de bens, a briga de vizinhos sobre a cerca, ao assassinato, que é o crime mais grave, que é o crime contra a vida. Então, é um modelo completamente ineficiente. A decisão do STF foi equivocada, mas ela só ocorreu porque houve omissão do Congresso. Então, havia a PEC lá colocada há muito tempo para que o Congresso deliberasse sobre o cumprimento de pena em segunda instância. Então, o Congresso não cumpriu com o seu papel e o STF tomou uma decisão absurda e equivocada. Cabe ao Congresso consertar a besteira que fez. E, aproveitando, cabe a você também verificar se o seu deputado, se o seu político preferido, como é que ele se comportou nessa votação. Por quê? Eles soltam os 3 mil ou os 90 mil, põem na rua e você é o refém, ok? Bom, outro tema importante, Daniel, que nós recebemos aqui para perguntar a você, essa questão do fundão eleitoral. Quer dizer, a aberração de sempre se acentuou agora e quase vai para o número estratosférico. Como é que você se comportou nessa votação e como é que você enxerga esse fundão? Olha, ele é completamente equivocado. A gente tem que lembrar do histórico. O STF também, ele teve papel determinante lá atrás. Ele proibiu a doação empresarial. Foi quando foi criado, na época, o fundo partidário, que era um recurso que seria destinado aos partidos para eles pagarem o seu custeio. O que é o custeio? Aluguel de uma sede, contratar uma secretária, e eles fariam uma economia com aquele recurso e bancariam a eleição. Então você tinha um fundo partidário. Não estando satisfeito com o fundo partidário, a maioria dos dirigentes acordaram em criar o fundo partidário e depois o fundo eleitoral. Então você tem um duplo financiamento público aos partidos políticos. Nós somos completamente contra essa duplicidade. Eu votei contra agora o valor do fundo atual, quer dizer, houve uma discussão de aumentar de 2 bilhões para 3,8, graças à pressão da sociedade, chegou ao plenário em 2 bilhões, não chegou em 3,8, mesmo assim houve uma votação para diminuir esse fundo, que era de 2 bilhões na última eleição, para a gente botar em 1 bilhão e 400. O ideal seria acabar com ele como um todo. Perfeito. Mas em qualquer votação onde tiver em jogo destinar recurso público para a política, principalmente retirando, como foi o caso, de saúde, educação e segurança, a minha posição é de manter os recursos em saúde, educação e segurança e não colocar recurso para a campanha eleitoral. A gente precisa discutir a diminuição do custo de eleição. A eleição ela custa muito caro. Então, como é que a gente pode baratear a eleição? Por exemplo, entrevistas, debates como essa, não tem, o custo é baixo, a gente tem um equipamento, tem um estúdio. Quando você vai ver o programa eleitoral da maioria dos candidatos, é tudo com maquete virtual, o cara cria, dá até aquela vontade. Aí eu queria morar nesse Recife aí da propaganda. Como é que faz para ir morar nesse Recife da propaganda? Porque minha rua é diferente. Né? O sentimento da população é que ela é enganada pelo modelo de campanha eleitoral que a gente tem hoje. É um modelo caro, né? Com publicitários de fora que vêm ganhando fortunas. Então, muito caixa 2 envolvido. A gente precisa discutir como baratear a eleição, como ter uma eleição mais simples, mais barata, onde prevaleçam as ideias, a história de cada um, e não quem tem mais dinheiro para contratar uma equipe publicitária para criar um mundo da fantasia. Né? Então, isso a população já percebeu, a população já se cansou, e eu acho lamentável que a gente ainda tenha o fundo partidário, que deveria ser o suficiente para o custeio dos partidos, mais o fundo eleitoral. Então, é como se a gente tivesse, como sociedade, pagando 2 vezes pela existência dos partidos políticos e das campanhas. A gente viu muitas publicações dando conta de que a educação, a saúde, alguns segmentos da sociedade poderiam ser penalizados, ter subtraídos os seus recursos para alimentar, para abastecer esse fundão. Isso procede? Claro que sim, é verdade. Você não tem dois, o dinheiro é um só. No momento que você tira dinheiro, que você bota dinheiro para as campanhas através do fundo, você está tirando de algum local. E onde é que a gente mais precisa? Educação, saúde e segurança. É onde falta o dinheiro. Então, claro, na hora que foi criado, você tira de lá.
não tem como discutir, o fundo sai sim de dinheiro de educação, de saúde, por isso que a gente luta para acabar com esse fundo eleitoral e ficar ali, né, o recurso partidário, que é o suficiente. Não precisa fazer campanha milionária. Você pode fazer uma campanha mais simples, uma campanha de ideias, não precisa a gente ter o que a gente viu aqui em Pernambuco nas últimas eleições de governador, né, milhares de pessoas na rua com bandeira, aquela coisa. Você vê que a gente, inclusive, que nem sabe das propostas do candidato, né? Pessoas que estão ali pagas, sem saber, inclusive, o que estão fazendo. Né? Isso não é um episódio de uma democracia que amadureceu, onde as pessoas estão discutindo ideias. Não é isso. Infelizmente, não foi isso, inclusive, que a gente viu, né, na última eleição, principalmente a eleição local aqui no Estado. Um governador que ganhou a eleição e é reprovado pela maioria do povo. Parece que a população nem percebeu que teve eleição. Então, a gente precisa realmente discutir o modelo de eleição e baratear, né, porque a influência do poder econômico ela não é positiva para o resultado final. Quanto mais dinheiro se gasta na campanha, mais corrupção tem, né, e menos discussão em prol da população a gente vai ver ao longo da campanha. Daqui a pouco nós vamos terminar esse primeiro bloco, mas eu só vou pontuar. Daniel Coelho que me corrija. Daniel votou favorável à prisão em segunda instância, votou contra o fundão, né, fundão absurdo, e votaria a favor de zerar esse dinheiro remanejado para o fundão eleitoral e que ele fosse encaminhado para a saúde, para a educação. Sem dúvida, correto. No próximo bloco, nós vamos começar a pergunta sobre a reforma da Previdência. Até já.